uma família aos que vivem só, liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em uma terra árida. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que a Tua santa palavra traga para nós nessa noite entendimento. Senhor, e que ela venha cair em corações dispostos a ouvir a Tua voz. Que ela venha cair, Senhor, em uma terra que faça prosperar essa semente que o Senhor traz para nós nessa noite, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós podemos evidenciar que o Senhor, Ele sonha que nós venhamos viver uma vida em comunidade. A palavra comunidade está relacionado a nós vivermos uma vida em comum. Quando nós vamos para o texto bíblico, de uma forma bem minuciosa, quando ela fala em comunhão, uma vida em comunidade, a palavra que é usada é koinonia, e koino está relacionada a algo em comum. Então, nós precisamos entender que uma vida em comunhão é quando nós começamos a participar uns com os outros em algo em comum na nossa vida. E você vai dizer, pastor, o que eu tenho em comum com uma pessoa que nem da minha família ela é? O que eu tenho em comum com essa pessoa que frequenta comigo a igreja? É simples nós entendermos. O que nos une uns com os outros é Cristo. E nós temos em comum aquilo que é mais precioso, que é Jesus. E por causa dele, a palavra nos fala, João capítulo 1, versículo 12 até o 14, fala: a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, por causa disso, por causa de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e temos algo em comum, que é Cristo. Por isso que nós podemos chamar um ao outro de irmão. Então, o texto bíblico nos fala que Deus não criou o homem para viver uma vida isolada. Pelo contrário, Deus nos criou para vivermos uma vida em compartilhamento. E quando nós olhamos no texto bíblico também, a palavra igreja, como ela é comunicada dentro de um texto e dentro de um contexto. Sempre quando Paulo, por exemplo, utiliza dentro de um contexto, dentro de um texto, está relacionado a não a um local físico onde nós participamos, mas está relacionado às pessoas que estão em comum naquele lugar. Então a palavra igreja é a reunião do povo de Deus. Quando nós nos reunimos, quando eu e você estamos em uma célula, quando eu e você estamos em algum lugar com algo em comum que é Jesus, a igreja dele está reunida. E o texto bíblico também nos mostra, que nós lemos, que não existe como nós sermos igreja vivendo de uma forma isolada. Não existe como nós caminharmos em uma direção e chamarmos aquela pessoa que está vivendo de uma forma isolada de igreja. A igreja é quando o povo do Senhor está reunido com algo em comum, e esse algo em comum é Jesus. Por isso que é maravilhoso nós sermos igreja. Por isso que é importante nós entendermos a verdade para a qual o Senhor Jesus nos chamou. Se nós não estamos reunidos em nome de Cristo, nós podemos ser qualquer coisa menos igreja. Se uma torcida de futebol estava lá na arena, graças a Deus ganhamos hoje do Vasco, estava reunido. Cara, você não pode dizer que a igreja estava reunida lá, porque eles não estão reunidos em nome de Jesus. Mas quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, em um lugar com algo em comum, nós somos igreja. Olha para o seu irmão e diga assim: eu tenho algo em comum com você. Olha para outra pessoa e diga assim: eu tenho algo em comum com você. Pergunta para ele o que é. É Jesus. Então o Senhor nos chamou para vivermos em comunidade. Abra comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 até o 47. Atos 2, 41 até o 47, o texto bíblico nos fala o seguinte: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Lucas, ele relata que a igreja se reunia em um só lugar e todos estavam juntos. E porque eles estavam reunidos no nome do Senhor, o Senhor acrescentava mais pessoas e essas pessoas iam sendo salvas. Mas o que é mais interessante, dentro de um contexto da igreja que iniciou, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, é que eles sempre estavam reunidos, é que eles sempre estavam juntos, é que eles sempre procuravam repartir aquilo que eles tinham. Isso que é interessante, que eles se reuniam em nome de Jesus para adorar Ele e viver uma vida em comunhão, em comunidade. O que eu estou querendo dizer nessa introdução para vocês? É que o isolamento é um caminho que poderá nos afastar de Jesus. Nós fomos chamados para ser igreja. E ser igreja é andarmos juntos. Ser igreja é caminharmos na mesma direção. O sábio em Provérbios nos fala, no capítulo 18, no versículo 1, preste muito atenção, e não leve isso apenas para a sua vida congregacional, a sua vida como igreja, mas o escritor fala o seguinte: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Então nós vivemos uma vida solitária, nós vivemos uma vida sozinho, nós não vivemos uma vida de compartilhamento, não agrada o coração de Deus e pode nos prejudicar muito. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, que nós precisamos compreender a graça que temos de servir ao Senhor e de ter uma vida onde nós podemos contar uns com os outros. E a primeira coisa que eu falo para vocês, o primeiro ponto que eu abordo agora é que andar sozinho é algo perigoso. Nós querermos viver uma vida solitária é algo extremamente perigoso. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. O pregador nos fala o seguinte, olha o que ele fala: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Olha que interessante, se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sério apuros. O texto bíblico ele nos mostra duas coisas. Primeiro, a preciosidade de nós andarmos em uma vida de comunhão. A preciosidade de nós andarmos em uma vida acompanhada. Mas ele também fala sobre o ônus de nós vivermos uma vida solitária. Ele fala o quanto é perigoso nós vivermos uma vida isolada. Veja, o primeiro, quando estamos cercados de irmãos, não corremos o risco de perecer. Porque se você cair, se você naufragar na sua fé, se você estiver passando alguma necessidade, se você estiver aflito, se você anda com alguém, o que ele vai fazer? Ele vai estender a mão e você vai ser ajudado. Eu e a Priscila, minha esposa amada, temos gosto muito parecidos. Tudo que ela gosta de ver de entretenimento, eu também gosto, gente. O pastor gosta de filme de Rambo, da Segunda Guerra, gosto nada, meu irmão.
A nossa TV por assinatura, a gente vê Discovery, a gente vê aquele negócio de comida, de culinária. A gente tem o mesmo gosto. Eu olho para ela e falo assim, amor, como a gente é feliz, né? Como eu gosto dessas coisas, nada a ver juntamente com você. E tem alguns reality shows que a gente olha sobre o cara tá lá na selva. E ele tem um parceiro e de repente ele vai para um lugar sozinho. Eu falo, isso é perigoso. E se ele se machucar? E se ele cair? Quem vai socorrer ele? Olha lá, ele está subindo essa montanha. Caramba, e se ele cair? Quem vai ajudar ele? Então o benefício de nós andarmos com alguém é se nós estivermos em apuros, alguém vai nos salvar. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo isso? Gruda no braço dele e diga assim, não me solta, por favor. Por mais que eu seja chato, não me solta. É importante. Eu geralmente quando viajo para algum lugar, para ministrar, eu levo alguém. Primeiro, se furar o pneu, tem alguém para me ajudar. Se acabar a gasolina, não, pastor, eu já fiz várias vezes isso, gente. Eu olho para o ponteiro e falo assim, vai dar. Eu parei com isso, graças a Deus. O homem sempre gosta de andar no limite, né? Amém ou não? Amém ou não amém, irmãos? Sempre ali, aquela luzinha laranja piscando, eu falei, eu vou pela fé, vai que dá. Agora minha fé vai entrar em ação, de repente, a Priscila só olha para o meu lado e fala assim, Marcos, eu não acredito. Uma vez ela pegou o carro, veio aqui no culto de mulheres e foi no mercado. Ela me ligou amorosamente, amor, amado, querido príncipe, homem dos meus sonhos, como que eu sonhei antes da fundação do mundo. Está sem gasolina o carro, amado da minha alma. Ele parou bem ali, quando abriu o negócio para ela passar, o carro apagou e tinha um monte de carro atrás. E ela falou com uma doçura, eu te amo mais, você é mais doce do que o mel, amado da minha alma. Nós morávamos aqui na Vila Rosa, eu saí assim, eu acho que correndo, em 2 minutos eu cheguei lá. Falei, calma, eis que estou aqui. É importante nós andarmos com alguém. Porque esse alguém que o Senhor colocou ao seu lado tem poder de resgatar você do perigo. E o texto bíblico nos fala sobre o ônus de vivermos uma vida isolada. Porque se você cair, porque se faltar gasolina, porque se faltar, se furar o pneu, quem vai ajudar você? Andarmos em uma vida onde nós compartilhamos é extremamente importante. Pastor, eu compartilho a minha vida com a minha esposa, é importante, mas quem vai ajudar você como casal? Por isso é importante nós sermos igreja. Mas andar sozinho é tão perigoso, porque existem muitas pessoas que estão acompanhadas de pessoas, mas estão vivendo uma vida solitária na sua alma. Existem pessoas que destoam de um grupo. Existem pessoas que as suas palavras denunciam que elas não estão bem, mas mesmo assim elas não clamam por socorro. Existem casamentos que demonstram de uma forma escancarada que não está bem, mas as pessoas preferem andar solitárias. E nessa noite eu trago para vocês 2 exemplos. O primeiro era de alguém que andou com Jesus durante 3 anos e meio. Mas o seu coração era muito sombrio. E para aqueles que estavam em volta era insondável. O Evangelho conforme Lucas, capítulo 22 e versículo 3. Fala o seguinte: então Satanás, não é o gato da bruxa do 131, tá? Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12. O texto bíblico fala sobre alguém que andava com Jesus. E eu trouxe o primeiro versículo para falar sobre Judas. Exatamente no momento
em que fala que o coração dele, por mais que estivesse andando com Jesus, de certa forma, estava totalmente distante, porque ele vivia uma vida solitária. É claro que Jesus sabia que Judas iria traí-lo. João capítulo 6, versículos 71 e 72 fala exatamente isso. Nós não temos muitas citações sobre Judas, mas as citações que nós temos de Judas é totalmente distoante dos demais que estavam no grupo. Então existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, existem muitas pessoas que estão na célula, que estão de corpo presente, entretanto, o seu coração está totalmente distante. Existem muitas pessoas que estão dentro de casamentos, que estão dentro de inúmeros círculos sociais, mas o seu coração está totalmente distante. As palavras de Judas declaravam isso. João capítulo 12, versículo 4 até o 7, fala o seguinte: mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse. Aqui está dentro daquele contexto de quando a mulher vai lá e unge Jesus, unge os pés de Jesus. E quando ele vê aquilo acontecendo, ele fala o seguinte: esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela faz isso como preparação para o meu sepultamento. O problema de nós sermos solitários é que muitas vezes nós criamos critérios que destoam daquilo que Jesus está nos ensinando. Meu irmão, se nós estamos dentro de um grupo, se nós estamos dentro da igreja, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, se dentro do contexto que você está, da sua célula, aonde você frequenta, você vê alguém que está destoando da palavra do Senhor, que está destoando dos comportamentos que Jesus nos ensinou, ligue o alerta. Essa pessoa está precisando de ajuda. E eu acordei no início dessa semana com essa frase. Eu quero que você faça um exame com essa frase. Judas, antes de negar Jesus publicamente, já tinha negado Jesus no seu íntimo, aonde ninguém sabia. Judas estava com Jesus, Judas caminhava com Jesus, Judas via os milagres, mas dentro do coração dele, ele já tinha negado no seu íntimo aquilo que ele fez em Getsêmani, mostrando para todo mundo que ele havia negado Jesus publicamente. Ele já havia feito isso antes no seu íntimo, porque ele vivia uma vida solitária. Porque os seus pensamentos, as suas ações, as suas palavras destoavam do grupo. A introspecção e confusão permitiu que ele fosse o executor da maldade, como eu li lá no início, quando o diabo entrou no seu coração. Aí preste atenção, o que aconteceu? Ele caiu e não tinha ninguém para socorrê-lo. Lembra que eu li lá no início? Se um cair, o outro levanta, por isso é melhor sermos dois do que um. Gente, existe um grande perigo. Sabe quando uma pessoa fala assim para mim, eu estou aconselhando ela, diz assim: pastor, eu quero ficar no meu cantinho, eu quero ficar quietinho. Eu penso: uau, isso é tão perigoso. Isso pode levar à morte, isso pode levar ao afastamento de Jesus, isso pode levar o curso que Deus determinou para essa vida. Então, meu irmão, não procure viver uma vida isolada. Casal, tenha uma vida de comunhão com o seu cônjuge. Conte para ele os seus problemas, as tentações que muitas vezes você tem, para ele ajudar você em oração. Nós precisamos viver uma vida
de compartilhamento. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é que comunhão gera vida. Mateus capítulo 16 e versículo 18. Esse lugar aqui, que aconteceu essa cena, em 2024, quando nós fomos para Israel, nós entramos exatamente nesse cenário. Saúde aqui. Foi a máquina, né? Eu tomei um susto, na verdade. Nós estamos exatamente nesse cenário, de Cesareia de Filipe. Fala o seguinte, Jesus falando para Pedro: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui Jesus ele faz como se fosse um trocadilho, porque a palavra Pedro significa Petrus, né? Então sobre Petrus, essa pedra que é Pedro, edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Então nós encontramos aqui que percebemos que em contraste com Judas, o apóstolo Pedro é um personagem muito ativo na narrativa dos evangelhos de Jesus. E por muitas vezes contraditório. Porque um pouquinho mais à frente, no versículo 22 e 23, Pedro ele é tão impetuoso, tão contraditório. Depois que ele fala isso, Jesus ele tem que dizer: Pedro, para trás de mim, Satanás. Não é você que está falando, mas é o diabo que está falando por intermédio de você. Mas veja como é interessante você ter uma alma que é exposta, onde todos conseguem entender quem você é. Então, por muitas vezes ele era contraditório, por muitas vezes Pedro era impetuoso. Quando Mateus capítulo 14, versículo 28, quando Jesus ele aparece no mar andando sobre as águas, Pedro diz: é você, Jesus? Ele diz: é. Jesus responde: é. Então deixe eu ir até você. Pedro, ele não guardava os seus sentimentos, ele mostrava para os seus irmãos como ele vivia. A grande diferença, Jesus primeiro, antes da grande diferença, Jesus conhecia os dois de uma forma onde ele sondava o coração deles. Jesus conhecia Judas, mas também conhecia Pedro. Judas e Pedro negaram Jesus, traíram Jesus. Só que a grande diferença é que Judas havia negado Jesus no seu coração, mas Pedro negou Jesus apenas de boca para fora. Mateus capítulo 26, versículo 31 até o 35 fala: no caminho Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou, olha o Pedro mostrando a sua alma: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus olhou para ele e disse: cara, eu conheço você, eu sei quem você é. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, essa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E no decorrer da narrativa nós encontramos que quando Pedro está lá no pátio da casa de Caifás, ele nega Jesus quando perguntam se ele é um deles. Qual a grande diferença, pastor? Pedro não vivia uma vida isolada. Pedro andava com seus irmãos. Pedro, ele era impetuoso, ele falava aquilo que estava, como ele estava sentimentalmente. Sabe, quando nós nos isolamos, nós não conseguimos ser curados por Jesus. Pelo contrário, nós fugimos. João capítulo 21, do versículo 15 até o 17, abre em tela para mim, por gentileza, Maicon. Pedro, quando negou Jesus, ele desistiu, ele falou assim: eu vou voltar a ser pescador. Foi para o mar da Galileia, lançou a rede, não pescou nada.
E Jesus ele vai ao encontro de Pedro após ter ressuscitado e fala o seguinte: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então alimenta os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, Jesus estava curando Pedro. Judas se precipitou, a Bíblia fala que Judas se matou. Ele vivia uma vida isolada, não queria cura. E Jesus foi atrás de Pedro para curar a vida dele. E pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: ó Senhor, tu sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimenta as minhas ovelhas. E para finalizar, o ministério já pode subir. Por que é importante, pastor, eu viver como igreja? Eu sei que tem muitas pessoas me assistindo na sua casa. Tem muitas pessoas que ficaram em casa, não por debilidade, mas porque não vieram. Você precisa ser igreja, estando dentro da igreja, estando dentro do templo, aonde o povo do Senhor se reúne. Sabe por quê? Porque um dos ministérios da igreja, pode baixar as luzes agora, por gentileza. Porque o ministério da igreja, um dos ministérios da igreja, preste atenção, é gerar cura. A epístola de Tiago, no capítulo 5, no versículo 13 até o 16, fala algo muito precioso. Alguns de vocês está passando por dificuldade, então ore. Aqui ele está falando de um contexto de igreja. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja para que venham e oram sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor reestabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Ser igreja é o que nós precisamos. Tiago ele mostra que dentro da igreja existe cura, existem louvores que alegram, existem perdão de pecados. Então nessa noite nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para vivermos uma vida em comunhão. E eu pergunto para você nessa noite: como está a sua vida de comunhão? Será que você tem decidido, por alguns motivos, viver uma vida isolada? Será que você tem decidido se afastar? Querida ovelha, querido irmão, eu quero dizer para você que essa não é a melhor escolha. Você ficar no seu canto isolado não é a melhor escolha. Ou quem sabe você se sente uma pessoa tão descontextualizada do mundo, das pessoas. Você não consegue se conectar em nenhum lugar. O Senhor, Ele quer fazer com que você se conecte com Ele, com a igreja dEle aqui na terra. Porque o texto bíblico nos fala que Deus faz com que o solitário viva em família. Eu quero que você entenda, e é isso que eu tenho trabalhado como pastor dessa igreja. Entenda uma coisa: nós somos imperfeitos.
Você está em um lugar de pessoas imperfeitas, pessoas que erram, pessoas que algum dia pode decepcionar você. Mas você está em um lugar onde Jesus reina. E o que nos une não é ou não são as nossas diferenças. O que nos une é o amor de Jesus. Se você está isolado, se você está precisando de novas pessoas, de novos lugares para caminhar, eu sinto isso forte no meu coração, que existem pessoas que estão buscando novos lugares, que estão buscando novos ares. Que você se sente muitas vezes uma peça que não se encaixa em nenhum quebra-cabeça. A palavra que o Senhor tem para você nessa noite é que Deus faz com aquele que está isolado, com aquele que está sozinho, viva em família. E essa família é a família da fé. É a família de Jesus. Quem sabe dentro da igreja você se sente isolado. Quem sabe dentro da igreja você se sente descontextualizado. Olhe para Jesus. Ah, pastor, eu acho meu irmão imperfeito. Você também é imperfeito. Ah, pastor, eu acho meu irmão cheio de problemas. Você tem mais que ele. Eu não gosto do meu pastor. Ele é muito baixinho. Eu não sou tão baixinho assim, né? Vou ficar aqui que é melhor, né? Parece que eu sou mais alto. Sabe, eu falei isso domingo. Sabe a forma que você precisa olhar para as pessoas? É como Deus olha para você. Pecador você é. Imundo nós somos. Mas João 3,16 fala que Deus enviou o seu Filho amado para trazer a salvação. A partir de Jesus, Deus nos olha pelo amor de Jesus. Então quando você olhar para o seu irmão que é imperfeito, olhe para ele com os olhos de Jesus, que tanto amou você naquela cruz. Quando Jesus era injuriado na cruz, você pode ficar de pé. Quando Jesus estava naquela cruz e ele ouvia aquelas pessoas: ei, desce daí, você não é o Filho de Deus, você não disse que era o Messias, ei, desce daí. E Jesus, ele falava com tanto amor ao Pai e dizia: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Nós vivemos em uma sociedade imperfeita e o que nós precisamos fazer é olhar uns para os outros por intermédio de Jesus. Pega suas mãos aos céus e diga: Jesus, me ensina esse amor sacrificial. Jesus, me ensina esse amor. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos amar ao nosso próximo como Ele nos amou. E como Jesus nos amou, Ele nos amou de uma forma sacrificial. Em Jesus sempre haverá amor. Em Jesus sempre haverá resgate. Em Jesus sempre haverá perdão. Olha o tanto que você pecou. Eu quero dizer para você nessa noite: o que você fez quando você entregou para Jesus, Ele não lembra de mais nada. Os seus pecados ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Jesus nos ama. Paulo fala que Ele morreu por nós, ainda quando nós nem o conhecíamos. Esse é o amor de Jesus. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não inveja, o amor não arde em ciúmes. Ah, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, serei como um sino gelado que só faz barulho, mas não tem sentimentos. Se nós não tivermos amor, nada nós seremos. A comunhão
comunhão nos leva para mais perto de Jesus. Você não foi feito para andar sozinho. Você não foi feito para andar sozinho. Você não foi feito para andar sozinho. A palavra de Deus nos fala